Sejam todos bem-vindos a mais um Jô Interview Podcast, o podcast de entrevistas. E hoje, com dois grandes amigos, o Regis já é acostumado na casa aqui, né? E Ricardo Severo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo de novo, Regis. Obrigado. Antes da gente começar esse podcast, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Rádio JCL Web, 24 horas de música no ar, com notícias, dicas, economia e informações do Brasil e do mundo. Para escutar é muito fácil, basta acessar www.radiojclweb.com.br. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Liege Organizer, um abração para a dona Liege. Acesse lá no Instagram, @Liege Organizer. Inclusive a dona Liege ia gravar amanhã, e a filha dela ganhou nenê. Então já tivemos que mudar e amanhã eu vou gravar com o Giovanni, vai vir aqui já, de Soster. Giovanni Soster. Se lembra dele? Claro, muito. Tá firme o gurizão. Isso é muito bom. Uma empresa muito legal. bom isso. Muito legal. E você que tem um carro antigo, novo ou zero e precisa colocar aquele acessório, rádio, kit multimídia, enfim, câmera de sensor de estacionamento, câmera de ré, acesse no Instagram, @bs_sound7. Um abraço pro Bruno. Bom, galera, trouxe um presentinho para cada um de vocês aqui, uma lembrança. Muito bonito, de muito bom gosto. Obrigado. Trouxe uma água quente que eu esqueci de botar na geladeira ontem de noite. Mas está agradável a temperatura aqui. Mas tá bom. Regis, e aí, como é que estamos? Tudo certo, né? Desde o último aí estamos trabalhando em cima, né? Bastante. Quando eu falei pro Regis que ia ser o Ricardo que ia vir no próximo podcast, o Regis, eu tenho que ir. eu tenho que ir. É muito legal isso. E aí, Ricardo, o que anda fazendo da vida, Ricardo? Olha, agora eu estou parando, agora eu estou largando na banguela, né? Entendeu? E vamos dar uma segurada agora, dar uma aproveitada na vida. Aproveitar a vida de um pouco diferente. Depois de 44 anos trabalhando, né? Eu estou me dando o direito aí de dar uma parada. Mas a gente não sabe até quando, né? Porque a gente fica meio inquieto. Estou me recolhendo lá para o meu sítio. Eu tenho um sítio no Web Country Club, né? Em Eldorado do Sul. E aqui já alugamos apartamento, né? Então, agora vamos tocar uma vida um pouco diferente aí. O Ricardo, para mim, foi o meu melhor chefe e o meu pior chefe também. Eu conheci o Ricardo no finalzinho de 99, quando eu entrei na IESA Veículos. E eu já vinha dos Jeeps, né, da Suzuki. Um guri com 18, 19 anos. O cara com 18, 19 anos, o cara acha que sabe tudo, né? Não, o Jeep eu sei arrumar. Beleza, me deparei na IESA com os Clio, os Clio 1. Sim. Os Clio 1, os 19, Trafic. É o Ricardo aqui, ó, monta esse Clio aqui pra mim. Primeira coisa. Largou assim, cara, o Elevacar na frente da recepção, na frente dos escritórios, na frente de todo mundo. Na vitrine. Na vitrine. e eu, vamos, então vamos. E eu não me acertava a montar aquele troço, eu não me acertava. O Ricardo chegava perto e falava assim, diz que tu não sabe. Diz que tu não sabe. Diz que tu não sabe. Foi um quartel pra mim aquilo lá, cara. E foi muito bom. É isso aí. Eu entrei lá sendo um tipo de mecânico e saí de lá completamente diferente. Então eu só tenho a agradecer. Por isso, essa alegria minha do Regis de ter o Ricardo aqui. É um cara que fez a diferença na vida de muita gente. É verdade. Muita gente. É sensacional ouvir esse tipo de coisa, sabe? Mas agora que eu estou dizendo que eu estou querendo me afastar, né? Mas o maior exercício que eu tenho feito ultimamente é que a gente vai ficando maduro, os valores da gente vão mudando, né? Aquelas coisas que eram extremamente importantes perdem importância, tu vai trocando, né? Vai cambiando. Tu vai entendendo o jogo. Sim, com certeza. E o jogo é diferente, as regras são diferentes para cada pessoa, né? Para cada indivíduo, né? Mas o maior exercício que eu tenho feito ultimamente é o da gratidão. Né? Eu agradeço demais, agradeço a Deus, agradeço ao universo, ao mundo, aos amigos, a todas as experiências que eu tive na vida, as pessoas que eu tive o privilégio de conviver, de poder estender o conhecimento. Né? Eu sempre fui uma pessoa que entendia que é muito, muito importante a gente poder multiplicar conhecimento, né? E não retê-lo, né?
Porque, na verdade, ele só é útil assim, né? Exatamente. Aí tu realmente consegue transformar o mundo num ambiente melhor, né? Mais equilibrado, né? E eu realmente eu percebo isso ao longo que a vida foi me premiando, né? Com presentes, né? Com oportunidades, né? Com momentos que nem eu digo que eu só tenho a agradecer. Sim. Entendeu? Então, isso tudo vem através da trajetória de muito trabalho, né? Realmente trabalhei muito na vida, muitas horas, né? Teve momentos em que era muito comum estar na empresa antes das 8 horas da manhã, sair 11 horas da noite. Isso é bem normal, né? Trabalhei anos direto num ritmo bem alucinante, né? Mas é o que a gente plantou, né? E hoje eu digo, eu consigo realmente colher frutos muito, muito bons em relação a isso que foi plantado lá atrás, né? Então, realmente, a gratidão é a minha palavra de ordem ultimamente. É o que resumiu, né, tudo assim, uma trajetória inteira da vida. E quantas pessoas aí, hein? Quantos amigos se fez? Pois é, isso chega a ser um problema para mim, sabe? Que passaram tantas pessoas na minha companhia, sob o meu comando ou não, ou eu também, né, trabalhando sob o comando de algumas pessoas, mas foram tantas, centenas de pessoas, que é comum hoje eu estar em algum ambiente, algum lugar, as pessoas vêm, me conversam comigo e eu fico... Não sabe quem é. Memória, não sei mais nem quem é. Entendeu? Eu também não sou muito bom fisionomista, né? Então, eu também tive um período em que eu dei aulas, né, para a região sul do Brasil, dentro da concessionária pela Renault do Brasil. Foram 4 anos, né, dando instrução técnica, né? Técnica, mecânica, elétrica, eletrônica, ar-condicionado, suspensão, freios, também a parte comercial, técnicas de vendas, preparação de veículos seminovos, né? Tudo que dizia respeito ao ambiente de concessionária. Eu fiz isso, eu era o único instrutor oficial da Renault, da região sul do Brasil, então tudo vinha para mim. Foram 4 anos com turmas, onde um curso regular era de 1 semana, alguns cursos se estendiam para 4 semanas, mas então imagina a quantidade de pessoas que passou por mim. E às vezes eu andando por aí com meu filho, né? Meu filho fica espantado, diz, pai, pelo amor de Deus, quanta gente te conhece, né? Assim, onde eu chego, o pessoal vem, te abraça e conta a história e tudo aquilo, e são pessoas que eu não vi, não convivi, diz, filho, mas são pessoas da minha caminhada profissional, né? Eu tive a oportunidade de fazer vários cursos contigo ali na IESA. Que legal. Vários. O Ricardo me via lá, vamos fazer um curso semana que vem. Vamos. Vou dizer que não. Eu estava esses dias atrás lá catando os meus certificados e eu nem sabia que eu tinha tantos certificados. Tu vê. Tantos. Isso é bacana. Isso é muito bacana. E o Ricardo entrou na vida do Regis quando, Regis? Cara, precisamente eu sei a data porque ficou marcado para mim. Assim, meu pai tinha uma oficina em Porto Alegre ali, era sócio do Ramires, lá do Bagé, Artop lá. E o Ricardo fazia algumas coisas pro meu pai lá de... Não é do Chaves? Não é do Chaves, ali é Souza Reis. É Souza Reis, depois exatamente. Passa a ser do Chaves. Isso, exatamente, é Souza Reis. E aí isso foi em 93. E aí eu tinha 10 anos, cara. E aí, o mundo lá do Ricardo era o mundo que eu queria pertencer, cara. Era Sim. Carro turbo, era tudo que era coisa. Era bem bacana. Meu pai instalou a ar num Chevette do Ricardo. A gente tava comentando aqui. Que foi roubado, depois instalamos num outro Chevette também. Cara, era muito... Uma coisa até que eu tava comentando esses dias até com o Jorel. Aquela época era uma época que, cara, quem vive hoje não faz ideia o que era legal. Não. Poucas coisas faziam a gente muito feliz, porque não era como agora, assim, hoje tem tudo ao alcance do cara. Cara, tu não precisa pegar fisicamente. Uhum. É só tu entrar na internet, tá ali... É só botar dinheiro ali, o negócio chega em 5 dias. Exatamente. Antigamente não, cara. Era tipo, tu tinha que fabricar... Né? Plug and play. Cara, era muito legal. Eu lembro, assim, os clientes do Ricardo era Marajó. Era Marajó. Jorel,
mas era Fiorino LX Turbo. Cara, eu fiquei alucinado quando eu vi aquilo. Chevette Turbo era pra todo lado, assim, cara, era muito legal. Gol Turbo, Passat Turbo. Mas era muito legal. Mas o Ricardo era o cara do Chevette, né? Sempre tinha Chevette na tua volta ali, né? Fiz muitos Chevettes, né? Poucos Chevettes Turbo, mas muitos Chevettes com motor forte, né? Muito forte, realmente. Né? Fazia muito motor AP naquela época, fazia Opala. Até alguns CHT a gente fez, né? Fiat também. Eu participei muitos anos também preparando carro de corrida e carro de arrancada, né? Na época ainda eu nem lembro mais o nome, eu sou meio traumatizado com esse negócio de corrida, porque quando a gente entra no universo de corridas, a gente trabalha muito. Eu comecei em 84, né, com a minha mecânica, e eu sei que lá no ano de 92 e 93 eu estava muito envolvido ainda com a questão de carros de corrida, carro de pista. Na Copa Fiat que existia, a gente preparava um carro, e fora isso, muito carro para gurizada, né, fazendo essas preparações, né, tanto em motor AP quanto Chevette. A gente fazia monstruosidades, né, tudo na questão da brincadeira. Só que aquilo é uma paixão, né, e é uma cachaça, né. Isso aí vai te envolvendo de uma forma que tu quer ver o resultado daquilo, o proprietário quer ver o resultado daquilo, e a gente vai entrando, e quando tu vê, tu não respira mais, né? E se envolvendo ainda com a questão de corrida, são todos os finais de semana envolvidos dentro de autódromo, né? Não tem final de semana mais. Isso que eu falo, eu fiquei um pouco traumatizado, né? Porque o momento que eu botei o pé para fora e que eu respirei, eu digo, meu Deus do céu. Eu tô ficando louco. Né? Eu não tô fazendo mais nada na vida, né? É só isso, né? Então, alguns anos depois, quando eu entrei para o universo da concessionária, aí realmente eu comecei a perceber uma coisa. Pô, nesse mundo tem férias, nesse mundo tem 13º. Tem sábado, tem domingo. Tem sábado, tem até horário para trabalhar. Né? Existe vida após o autódromo. Então eu acabei ficando mais de 20 anos, né, dentro do ambiente concessionário. Claro, foi crescendo e a responsabilidade foi vindo e a gente vai evoluindo lá dentro. E é muito gratificante também, né? Então, o que eu quero dizer com a questão de veículos preparados, né? Até hoje, quem entra nesse universo entra pela paixão, né? A minha paixão mesmo é a mecânica. Eu sou uma pessoa absolutamente apaixonado por esse mundo, né? Por esse ambiente, né? Eu adoro, literalmente, né? Futricar, consertar, transformar algumas coisas, né? E aí é o que me moveu, entendeu? Foi a paixão pela mecânica, e foi uma coisa muito estranha, né, na minha família, né? Na minha família não existe nenhum histórico de ninguém, absolutamente ninguém envolvido com qualquer questão do ambiente de automóveis. Antes, né? de ti. Antes de mim. Né? Eu tenho uma história curiosa para contar. A minha avó, a avó materna, que foi quem nos criou, eu e meus irmãos, na maior parte da nossa pré-adolescência, eu falava em casa, quero ser mecânico. Eu quase apanhava. Né? Mas Deus me livre, um neto meu ser mecânico. Né? Eu disse, por quê, vó? Deus me livre, um neto meu ser mecânico. Por quê? Porque é sujo, é pobre, né? E a maioria é burro. Né? Essa era a visão, né, que se tinha dela, e eu não vou tirar a razão. Uma pessoa porque ela não conhecia, né? Nasceu em 1913, né? Estaria com 111 anos hoje. O mundo mudou um pouco, né, hoje? O mundo mudou. E aí eu parei realmente para pensar, a maioria das oficinas daquela época ali, nos anos 70, 80, era isso aí mesmo, era um ambiente sujo, né? Era um ambiente das pessoas, os mecânicos de pouco estudo. Por quê? Se tu parar para pensar, eu mexi muito, né, em carro antigo. E se tu parar para pensar, um carro de 1940 até um carro encostando nos anos 90, é tudo igual. Só precisa da força bruta, né, para trabalhar. O que tinha ali? Tu tinha um carburador, tu tinha as velas, tu tinha o distribuidor, tu tinha a distribuição, né, de válvulas, etc. E caixa de câmbio. O funcionamento era o mesmo. Deu. Então, uma pessoa que aprendesse a mexer num Volkswagen Ar, né, o Air Cooled, como se fala hoje, e mexesse num Chevrolet, tá pronto para a vida por décadas. Ia arrumar, né? Tudo que era coisa que passasse na frente da oficina. Então, realmente, né, eu chegava a ouvir, quando eu era jovem, de rapazes, né, da minha idade, falava, não vai estudar. Eu não vou estudar, vou ser mecânico.
Era normal tu ver isso. Hoje, Nossa Senhora. Mecânico que não eu estuda hoje, tá louco. A maioria dos mecânicos que eu conheço, mecânicos realmente bons e de ponta, dão baile em engenheiro. Né? Mas é claro que o dão. conhecimento que tem que se adquirir hoje, para tu poder mexer numa máquina dessas hoje, é uma coisa impressionante. E não para, né? A velocidade que a tecnologia vem caminhando hoje vai simplesmente devorando tudo que a gente achava que sabia, né? Tudo que a gente aprendeu ontem. Exatamente. Ontem. Exatamente. Não foi 20 anos atrás, foi ontem. Exatamente. Então, olha, haja empenho para realmente conseguir acompanhar, né, a tendência, a velocidade, a tecnologia. Né? A mecânica hoje ela não está diferente da medicina no seguinte sentido. É impossível um médico ter o conhecimento pleno do corpo humano. Não né? tem como. Então ele escolhe uma área, né, para atuar, né, se profissionalizar, poder ou ele investir, é cardíaco, ou ele... Exatamente, vai investir em conhecimento, em equipamento e etc., montar sua estrutura para poder realmente ser bom naquilo. E na mecânica dos automóveis não é diferente hoje. Muito equipamento, tu falou um troço assim que... Falou um negócio que é... Exatamente. Tá aqui o Regis, que é proprietário da RS3 Garage, Uhum. também, especialista em BMW. Né? Então... É outro nível, né, Regis? É diferente. Sim, cara, e o Ricardo falou exatamente o que eu prego lá para os gurias e o que eu falo na rua. O médico, cara, ele não para de estudar nunca. Nunca. E assim como o mecânico. O cara que parou, ele tá parado no tempo. A verdade é essa aí. Que nem tu falou, pô, eu tenho milhares de certificados ali. Cara, teu certificado vai até ali. Daqui pra frente o negócio... Na mesma marca o negócio já muda muito. Muda demais. O Ricardo falou ali, tipo, pô, o motor AP foi desenvolvido nos anos 70, eu acho, né, cara? 70. E foi utilizado até os anos 2000. Hoje, cara, motor... Por exemplo, um THP mesmo, que a gente trabalha bastante lá. O THP entrou na BMW em 2012. 2017 parou. 5 anos, 6 anos ali. Vamos botar 6 anos ali. Parou. Acabou. Tu vê, né, a diferença? E aí, até os aí próprios tu estuda carros. para aquele motor e o troço muda totalmente, entendeu? Mas tu tem que saber daquele ali, tem que saber para frente. Tu pega um Gol, por exemplo, o Gol foi praticamente igual do começo até o fim. Exatamente. No finalzinho mudou bastante, né? Mas hoje não tem como um carro viver tudo isso, cara. Sim, literalmente. Impossível. No finalzinho que ele mudou bastante, porque até o AP ele era o mesmo carro, era mesma mesmo caixa, carro. mesmo tudo. Aí mudaram, virou transversal. Transversal. Tipo, hoje em dia o negócio é muito rápido mesmo. Quem ficou para trás ficou. E até mesmo para conquistar o cliente, né? Sim. O cliente quer novidade hoje. Hoje um mecânico, mesmo que seja de ponta hoje, se ele resolver tirar aí um tempo, vou ficar 1 ano sem fazer nada, quando volta tá defasado. Tá perdido. E é difícil depois tu retornar e conseguir acompanhar, né? É muito corrido, a velocidade da coisa, exatamente. E isso é uma das coisas que eu percebo muito. Ricardo deve ter passado muito por isso. Pessoal para trabalhar. Sim. A gente bateu muito em cima dessa tecla no primeiro podcast. Sim. Né? Eu, o Regis e o Carlos, que é proprietário da Lexpert, que tem uma oficina agora, sede nova, sede própria, linda oficina, piso claro. Olha, eu vou gravar uns vídeos, fazer trabalho de youtuber. Lá. Eu tô numa função para encontrar um microfone para esse telefone, vocês não têm noção. Já era para mim ter começado isso ano passado. Ir nas oficinas e gravar, sabe? Mas esse ano vai sair. E é outro exemplo. Oficina é outro patamar hoje. Sim. Não é aquilo que a tua avó pensava e que ela via. De forma nenhuma. Sabe? É muito diferente. O que eu falava para minha avó, né? Vó, um dia eu ainda vou trabalhar numa oficina de gravata. E ela ria, né? E quando tu me conheceu... Ela chegou a ver isso? Não chegou a ver. Mas eu já trabalhava de gravata dentro de uma oficina. Né? Claro. Quer dizer, a coisa realmente evoluiu de uma forma, sabe, rápida, né? E fantástica, né? Eu vou dizer. Para muito melhor, né? A gente começou realmente... E depois teve a conquista de conseguir o reconhecimento, né? da profissão de mecânica, né? Que foi uma coisa bem, bem custosa. Vou citar aqui um exemplo que acontecia dentro do universo de concessionárias, né? Lá no início dos anos 90, era muito, muito comum. A parte importante de uma concessionária era a parte comercial. É aquilo que levava o negócio para frente, etc. E quando eu entrei,
o pós-vendas, né, assistência técnica, ele era conhecido como o mal necessário. Era um problema para a venda de carro ou oficina. Eu lembro de uma das inúmeras, das milhares de reuniões que a gente fez de diretoria, gerência, etc., onde foi um ano difícil e a empresa estava necessitando realmente fazer alguns cortes, né? Um ano difícil de venda de carros difícil em geral, né? Economia, o nosso problema de Brasil, né? O vai e vem, o altos e baixos, etc. E realmente ali foi tomada uma decisão que nós deveríamos, os departamentos, diminuir ali certo número de pessoas, né? E aí eu me lembro de uma piadinha que o pessoal da área comercial falou para mim, né? Pega lá uns 10 ali igual a teu lá e bota para rua. Né? E eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Pega os 10 vendedores. Pega os teus vendedores e manda eles embora e eu coloco uma camisa e uma gravata nos mecânicos que eles vendem carro. Agora o contrário não faz. Entendeu? E aí são essas pequenas pitadas, né, que foi realmente fazendo com que se invertesse, ou não vou dizer invertesse os valores, mas que realmente colocasse as pessoas no devido patamar de respeito. Que se desse o valor necessário que elas mereciam, né? Exatamente. Eu passei por isso, eu trabalhei na Hyundai, na Calmac Sul, aqui era na Farrapos, né? Tinha na Nilo e tinha na Farrapos. Sim. Ali na Farrapos eu entrei ali, cara, tinha um auxiliar, um lavador e o gerente. Não tinha vendedor. E a gente prestou serviço para ele lá também. E aí começou a chegar os carros zero, e aí veio um vendedor, aí o vendedor, não sei o que deu problema, teve que ficar uma semana fora, o gerente falou para mim, temos 100 vendedores e tem gente querendo olhar os carros. Me dá um jaleco de vendedor. Falei pro cara. O cara olhou para mim. Dá? O que ele perguntar eu vou saber. Agora o preço do carro, os negócios, é contigo. Eu vendo o carro para ele e depois ele só paga para ti. O cara ficou olhando para mim, sério, cara? Sério? Em uma semana eu vendi um Azera, um HR rodado simples e um HR rodado duplo. Tá? E um outro tiozinho, tava as Tucson, as GL, sim, tava vendo a sensação do momento, né? Aquela coisa toda, tá vindo as GLS. Eu vendi uma GLS sem ter o carro. O cara olhando uma GL, eu vendi uma GLS. Aí depois, uns dias lá, o cara falou, tem vendedor que ficava aqui e vendia um carro na semana, tu vendeu 4. Deu, cara, é que deu liga, não é que eu sou bom, é que eu sou isso. Deu a liga de eu estar ali quando essas pessoas que queriam. A venda depende de muita coisa, depende do cara querer, do cara poder comprar e a empresa ter o que fornecer, né? Sim. Deu. Eu dei a liga que entrou umas 10 pessoas, das 10 que entraram, 4 tinham isso. Então deu certo, não é milagre da multiplicação de nada, é que deu certo, só. E é que nem tu falou, bota um vendedor para fazer uma troca de óleo. Não sai. Não desmerecendo ninguém. Não, né? Com certeza. Porque mas cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Cada um tem a sua importância, cara. Um não vive sem o outro. Sim. E ambas as partes têm que se entender isso. Tem. Se o pessoal se entender, fechado, beleza? É principalmente se respeitar, né? Realmente perceber a importância do outro, né? Porque ser humano não faz nada sozinho. Nem sombra precisa ter a luz do sol para fazer sombra. Isso eu ouvi uma frase de um coach. Estou me especializando nessas coisas. Mas os carros que tu já teve, Ricardo? Olha, se eu parar para olhar o meu histórico de carros da minha propriedade... Né, uma hora assim, é pouco para falar. Esses dias eu estava falando, eu tenho um sobrinho, está com 19 anos, não, 20 anos. E ele comprou uma moto agora na metade do ano passado. E ele já caiu com essa moto no mínimo 10 vezes. Tá ficando bom, cair? Ele já tá faltando uns 3,5 kg de tecido nas pernas de pele dele, que já tirou. Né? E eu falei para ele esses dias, rapaz, eu tive 17 motos. Eu andei de moto desde os 17 anos, sem habilitação, sem nada, né? Até 2014, que foi a última moto que eu tive, porque problema de coluna, eu não posso mais andar de moto. E eu tive uma Harley Davidson. Foram 17 motos. Eu nunca caí. Nunca. Eu andei mais de 1 milhão de quilômetros de moto, com certeza. E eu nunca tive problema nenhum com isso, mas é a questão do cuidado, da responsabilidade, né?
E isso de moto, né? Que foi uma coisa que eu sempre gostei de andar, mas com muita responsabilidade. E carros registrados no meu nome foram mais de 70. Mais de 70. Registrado, né? Sim. O que tu eu comprou, nome, é isso. Né? Então, eu já tive muita coisa, né? E hoje eu sou um cara, eu tô indo assim, ó, eu sou simples, entendeu? Hoje eu tô no feijão com arroz, né? Já passou a minha fase de querer ter os carrões, etc, né? Eu tive a minha fase dos muscle car, né? A gente fala errado aqui no Brasil, faz muscle car, né? Muscle car. Tive 2 Maverick GT V8, que realmente foram as minhas paixões, né? Foram os carros que eu digo, o jovem, em alguns momentos da vida, precisa de algumas coisas. Eu precisava daquilo, passei por aquilo, né? Usufruí muito, brinquei muito, e também sempre com muita responsabilidade, né? Mas essa fase já passou, né? Depois vieram os filhos, né? Hoje eu tenho um casal de filhos. A minha filha está casada há muitos anos. Ela casou muito jovem, com 18 anos, e ela está com 26, e ela mora em Roma, na Itália, o que me deu a oportunidade de já ir para lá. Já fui 2 ou 3 vezes, já nem lembro mais, mas eu acho que eu fui 3 vezes para a Itália. E o meu filho já viveu há um tempo sozinho nos Estados Unidos, ficou lá na casa. Eu tenho um irmão que mora lá. O famoso Bago. O Bago. O Bago. Né? Irmão que eu amo de paixão. E ele oportunizou para o meu filho ficar lá um tempo com ele. Meu filho ficou 1 ano e meio direto lá. Então, o que é bacana, porque ele fala um inglês fluente, apaixonado pela cultura americana. E agora ele quer ir para Roma para ficar com a irmã por algum tempo lá. Ele está morando em Santa Catarina, na Praia do Rosa, no pequeno paraíso aí, né? Uhum. Mas ele vai ficar até março, abril. Mora depois, bem, né, esse guri? A vida toda, sempre morando bem. Depois ele vai querer ir para a Europa lá também. Até porque a minha esposa e meus 2 filhos, eles têm cidadania luxemburguesa, né? Então são cidadãos europeus. A minha filha tem, além de luxemburguesa, ainda está arrumando a situação de italiana dela, né? Porque ela casou, mas até hoje não saiu, né? Depois veio a Covid, atrapalhou tudo, sabe? Mas ela casou com um italiano? Casou com um italiano, com um romano, né? Porque eles falam, não sou italiano, sou romano, que nem nós, né? Antes de ser brasileiro, a gente é gaúcho. É gaúcho. Não, e a gente vai para qualquer lugar do Brasil e as pessoas... Tu é gaúcho? Como não sabe? Não tem como não dizer. É uma coisa impressionante, absolutamente impressionante. Eu, em 2019, eu fiz a peregrinação a Santiago de Compostela. Eu parti da cidade de Lisboa, eu e minha esposa, tentamos fazer de Lisboa a Porto, aí vimos que a situação não estava legal, o pessoal nos instruiu dizendo que estava muito, muito ruim o trajeto, tinha os albergues muitos fechados, etc., nós ia ter complicação. Então nós pegamos um trem e fomos à cidade do Porto. Aí do Porto a gente realmente fez a caminhada, caminhamos 280 quilômetros, é considerado um trajeto curto, caminhamos por 18 dias, foi uma experiência absolutamente mágica. Única na vida? Única, vou repetir agora, estou indo para lá em abril, e eu vou fazer o caminho francês. A gente sai lá do noroeste da França, atravessa todo o norte da Espanha até chegar em Santiago. É uma caminhadinha de 808 quilômetros. Tá bom. Então, estou me preparando fisicamente para isso. Fisicamente e mentalmente. Não, mentalmente eu estou pronto, eu acho que há mais de 10 anos. É uma coisa que eu queria muito fazer. Então, na oportunidade que a gente teve lá em Portugal, a minha esposa dizendo, pô, antes de voltar para o Brasil, tu vai fazer a tua caminhada. Vai fazer, não perde. Acabou ela indo junto. Legal. Ela não queria ir, mas ela acabou indo junto também. Com parceria foi melhor, mágico, né? Sim. Foi mágico. Então, essas são os prêmios, né? Que eu digo que eu venho colhendo aí ao longo da estrada, né? E que eu sou muito grato, né? Coisas que vem acontecendo. Mas até já perdi o fio da meada aí.
Agora é com vocês. Tu acha que perdeu, a gente é que tá. A gente tá só esperando. Ah, que legal, é só... Não, eu digo, o Ricardo é sempre... Eu falei pro Regis, cara, 1 hora vai ser muito pouco, mas o que a gente vai fazer, né? Tá, isso aí é bom que deixa espaço para outras, né? Sim. Deixa Ricardo, espaço para outras. E voltando à história do Maverick, o cara sempre... o último Maverick foi o rosa, aquele que tu pintou? Isso. Esse eu conheci. Eu também. Esse eu conheci. É um Maverick assim que eu tive o privilégio de um amigo meu que adquiriu ele. O Giba? É o Giba, né? Pessoa... Eu não tenho nem palavras para descrever o carinho que eu tenho por essa pessoa. Então pode escrever agora aqui. Gilberto Teles, né? grande amigo, pessoa muito querida. Né? Uma pessoa... Aquelas pessoas que são uma bênção na vida da gente. Ele passou uma Maverick para mim. Ele comprou esse carro dentro de um galpão, completamente desmontado, mas desmontado até o último parafuso, com todas as peças. Era uma coisa impressionante. Aquelas caixas de Pepsi Cola antiga de madeira, cheio de vidros de conserva. Dentro dos vidros tinha os parafusos e um papelzinho dizendo de onde que aqueles parafusos eram, né? A pessoa que desmontou comprou um Lego. Exatamente. Gigante. Eu pensei. Olha, foram algumas viagens para ir lá buscar o carro, né? Aos pedaços, né? O Giba começou a montar o carro, colocou a suspensão e etc. Mas o carro tinha uma coisa que não me agradava. Apesar de ter uma qualidade absurda o que foi feito no carro. Aquele carro foi, na época, lixado até a lata, coisa que só hoje se faz, naquela época não se fazia Antigamente isso, não se fazia isso. né? E ele foi pintado de cor-de-rosa. Mas assim, ó, uma qualidade na pintura absolutamente impressionante. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: sabe quando tu abre um pote de iogurte de morango? Não tem aquela camada brilhosa assim, o carro era todo assim, né? Parece um iogurtão, né? Mas eu disse não, eu levei o carro para a garagem do meu pai e desmontei tudo que havia sido montado, né? E mandei repintar o carro, né? Uns amigos próximos ali, né? Na época eu pintei o carro de branco, que era a cor original dele, e depois remontei ele, né? Não remontei ele na época com as características originais GT, deixei ele um pouco mais sport luxo, assim, né? Sim. Na época não tinha muito padrão disso, eu era considerado um maluco da época, né? Ninguém apostava nesses carros, eram raras as pessoas que tinham isso, mas era uma paixão muito, muito louca. E eu não tinha tempo, eu trabalhava demais mesmo. A minha filha era recém-nascida quando eu tinha adquirido o carro. Na verdade, eu adquiri o carro e ela nasceu. E aí, quando ela completou 2 anos, foi quando eu consegui terminar o carro, porque eu não tinha tempo. Então, trabalhava na IESA na época? Eu trabalhava normalmente até sábados, né? Até 1 da tarde. Então, algumas horinhas eu fugia para dar uma atenção, né, ao carro. Imagina, o carro foi desmontado até o último parafuso, né? Não tinha uma peça montada no carro. Eu me lembro que o Ricardo às vezes juntava os guris lá, os guris próximos, chegados assim. Ah, tem que fazer tal coisa hoje. Vamos lá. Saía sábado lá e ia lá para casa do pai do Ricardo. Então, foi difícil nesse sentido, né? De poder conciliar a família e esse momento de montar, mas eu consegui. Né? Consegui, depois eu usufruí uns bons anos desse carro. Aí chegou o momento, né? De que eu estava adquirindo uma casa, eu estava morando longe, ia morar em Viamão. Depois lá da entrada da 118, então as coisas começaram a mudar. Eu tive que vender esse carro para colocar na obra da minha casa, né? Que eu construí uma casa. Não me arrependo de absolutamente nada, né? A gente pode ter um pouco de saudade, mas que nem eu falo, uma outra coisa que eu aprendi na vida e que percebi, na verdade, eu não me arrependo das minhas decisões, né? Claro que não. Todas as decisões que eu tomei na minha vida sempre foram muito bem pensadas, muito bem equacionadas, né? Para que desse o melhor resultado, né? O resultado pode não ser aquilo que a gente espera, mas é o melhor resultado. Eu não me arrependo nem dos erros que eu cometi. Não, mas com certeza não. E tudo tem seu tempo, né? Porque daí eu aprendi que aquilo ali está errado. Mas com certeza. Quando eu falo sobre gratidão, eu agradeço por tudo, inclusive pelos problemas. Os problemas te deixam mais forte, né? No momento que tu realmente precisa te safar, tu precisa encontrar meios, formas, né? Alguma maneira de poder sair de uma situação ruim, de uma situação difícil, né? E tu vai superar isso, tu está aprendendo, né? Então é um ganho. E se tu for olhar ao longo da história humana, cara, as melhores coisas que foram
criada, inventada, as coisas que foram feitas, que estão aí para nós, nasceram por causa de um problema. Sim. Ninguém está em casa olhando televisão sem ter nada o que fazer e cria uma coisa magnífica. Sim. O cara tá com um pepino ali, não consegue, e muitas vezes o ponto de partida dele, até chegar lá no final, se transforma bastante porque ele entende que não é daquele jeito que ele pensava. Exatamente. Por causa dos erros, né? Então, eu digo a mesma coisa. Já fiz muita coisa errada nessa vida. Muita coisa. E o cara fala, o que tu mudaria? Nada. Sim. Eu só queria ter mais tempo aqui para conseguir utilizar o que eu aprendi com os erros. Só isso. Ô, Ricardo, uma pergunta. A casa do teu pai é aquela casa ali perto do IAPI ali? Isso. Foi onde eu conheci. No Pastareia, né? Meu pai faleceu agora em setembro, né? Com 90, né? É outra coisa que eu agradeço a Deus, né? Porque meu pai foi uma pessoa que aos 68 anos, ele teve um câncer absurdamente agressivo, né? Nos intestinos, e aí ele passou por cirurgia, quimioterapia, que foi terrível ele ter passado por aquilo. Mas judia muito da pessoa, né? Passou uns meses, ele estava com uma infecção, não descobriu e tal. A quimioterapia, entre aspas, né, matou um rim dele. Ele teve que retirar um rim. E aí, essa foi a primeira vez. Depois ele teve mais um episódio, alguns anos depois. Fez um tratamento, já não foi feito quimioterapia por causa da idade. E aos 82 anos, ele teve a última internação dele. O câncer havia voltado. Ele estava localizado entre o rim e a bexiga, no canal ureter. Aí foi feito uma retirada dessa parte cancerosa, ou seja, na nossa língua de mecânica, cortaram a mangueira e emendaram ela. Tiraram a parte ruim e emendaram ela. E o médico falou naquele momento... delicado, hein? Que era o seguinte, olha, não há mais o que fazer, né? Retiramos a parte realmente que estava com o problema, mas ele tem a doença, né? E ele vai ter que cuidar daqui para frente. Vamos tratando e vamos embora. Cada dia que ele viver vai ser uma dádiva. Ele viveu mais 8 anos com qualidade total de vida. Ele mesmo falava para mim, as últimas vezes que eu comentei para ele, pai, como é que tá a tua situação e a saúde e tal? Ele disse, filho, o médico falou para mim o seguinte, eu tenho que tomar uma atitude se urinar sangue, se eu sentir dor ou febre. Eu não sinto nada, absolutamente nada. Né? E assim foram 8 anos, ele com 90 anos, sempre nos visitando, sempre caminhando, muito ativo, sabe? Sempre varrendo a casa. Teu pai foi um atleta a vida toda, sim, né? Sim, uma pessoa que cuidou muito da saúde, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que meu pai, ele tem uma foto dele com 44 anos, mostrando o corpo dele, ele com o abdômen todo definido, né? Os gomos, né? Que nem eu tenho uma definição, não um gomo só, né? E aí eu fico pensando assim, realmente isso aí, ele estendeu, né, durante a vida essa qualidade. Os médicos mesmo falavam, quando fazia a cirurgia deles, a gente está fazendo uma cirurgia numa pessoa de 80 anos de idade. É uma coisa impressionante a qualidade orgânica do corpo dele, né? Dizendo que todos os órgãos são sadios, tudo tem a cor sadia. E assim, porque a gente abre uma pessoa velha, é tudo cinza por dentro, né? Não, teu pai é colorido. Olha aí, a dica aí para você jovem, ó. Cuide da saúde. Nunca bebeu, nunca fumou, né? Então sempre fez ginástica, né? Sempre se alimentou de maneira bem adequada, né? Sem grandes caprichos, né? Mas de uma maneira simples. Mas sem exageros também, sem né? Exagero, sem péssimos exageros, né? Sem exagero. Então o que aconteceu? Quando a doença veio para abocanhar ele, né? Ele já estava consciente, né? Ele até escondeu da gente, ele começou a urinar sangue. Eu acho que ele percebeu, olha, é o meu chamado, né? Eu sei que nós levamos ele para o hospital dia 6 de setembro, porque ele realmente estava começando, inclusive, a ficar meio... como é que eu posso dizer? A cabeça dele já não estava muito boa, estava começando a dar uma embaralhada nos pensamentos, né? Aí fomos ver, ele estava com infecção urinária, do único rim que ele tem, e dia 19 ele faleceu. Ou seja, foi uma coisa rápida, foi como é que eu posso dizer assim, uma passagem tranquila, né? Eu e meus irmãos, o meu irmão mais velho e o afilhado, o neto dele mais velho, Lucas, nós estávamos ali com ele até o fim. Foi muito tranquilo, graças a Deus, a gente é grato por isso. Como é que é o nome do teu pai mesmo? Laerte. Laerte. Bom, quero deixar aqui mandar um abraço pro seu Laerte.
Claro, com Porque, certeza. afinal de contas, ele não está entre nós, mas quando uma pessoa que a gente ama, que no teu caso, teu pai, Sim, né? Quando uma pessoa que a gente ama vai embora, né? Vai embora daqui, isso, desse plano. desse plano, eu acho que ele só morre mesmo quando os que estão aqui esquecem dele. Enquanto os que estão aqui ainda não esqueceram dele, ele continua vivo dentro de cada um de nós. Com certeza. No meu programa de rádio, por exemplo, eu mando uma música pro meu pai, que faleceu faz 2 anos, hein? Sabe? Ele que deu o nome ao programa. Bacana. Sabe? Programa Ecléticos Web. O pai perguntou bem fácil para mim: que tipo de música tu vai tocar? Ah, pai, eu vou tocar tudo, né? De repente, um final de semana eu toco um estilo de música, ou no outro estilo. Ecléticos. Assim. Pois é, né? Simples Muito e bom. assertivo. Simples, assertivo. Meu pai faleceu faz 1 ano e pouco. Faleceu. Eu já estava com o programa há uns 6 meses. Né? Então, por isso que eu digo, eu sempre mando abraço para ele. E por isso que eu mando abraço pro seu Laerte. E o nome do teu pai? João. Seu João também. Então, um abraço pro seu João. Obrigado. Agora os dois vão se conhecer e vão bater um papo. Vamos se acertar lá. É isso aí. Ali é onde tu comentou sobre a casa do pai do Ricardo, ali era o QG, né? Ali era o QG. Ali começou tudo. Ali começou tudo. Ali era uma garagemzinha simples, só cabia um carro. Eu comecei lá em 84, eu comecei pintando carros. Olha só. Eu era pintor. E eu sou autodidata, né? Nunca fiz curso na vida, nunca fiz nada. Meu pai uma vez chegou e me perguntou assim: como é que tu vai pintar um carro se tu nunca pintou carro na vida? E eu respondi uma coisa para ele assim, hoje até um pouco antipática, né? Mas eu disse assim: pai, era muito comum nos anos 70 e 80 as famílias reformarem o carro várias vezes, porque era muito difícil comprar um carro naquela época no Brasil, né? Sim. Então, meu pai mesmo teve uma Brasília 76 durante 10 anos. Em 10 anos foram 3 reformas. 3 daquela geral, de tirar carro de cima da carroceria, fazer o diabo, apodrecia tudo, né? Os carros desmanchavam. Que loucura, né? eram as coisas, desmanchavam. Aham. Então apodrecia tudo. E eu vivia dentro das oficinas ali, o ratão de oficina, né? Sim. Vendo os caras fazer aquilo, vendo os caras fazer. Eu aprendi olhando. Um belo dia, eu comprei umas ferramentas para mim e fui pintar um carro. Chegou um amigo meu, bem na hora que a ferramenta geral estava com um caminhãozinho chegando com um compressor. E ele assim: para que esse compressor? Não, eu vou começar a pintar carro. Então eu já pinto o meu. Assim, era uma Isso aqui é Brasília. apostar no amigo. Era uma Brasília. Então pinto o meu. Foi o primeiro carro que eu pintei. E aí meu pai assim: mas tu é louco, rapaz? Como é que tá fazendo um negócio desse? Pai, tá aqui na lata, pai, ó. Tá escrito aqui as instruções, ó. Dissolva a tinta com tantos por cento, sim, sabe? Né? Não tinha nem YouTube. O spray 40 centímetros de distância, o leque tantos centímetros. Eu fiz isso e sempre deu certo. E os carros ficavam perfeitos. E assim eu comecei, mas não era o que eu queria, né? Que foi como é que eu posso dizer, o que me introduziu. Foi a porta de entrada. Foi a porta de entrada. O equipamento de pintura era um equipamento mais barato para comprar em relação à mecânica. Eu não tinha curso de mecânica. Um grande presente que meu pai me deu, não existe mais, já tentei procurar edições, era um livro de 810 páginas, que eu chamava da minha Bíblia, que era todo um curso completo de mecânica. Eu li aquele livro ali várias vezes e olhava os capítulos, né, referente, por exemplo, tem um problema de freio, ia lá, tirava minhas dúvidas, etc, e fazia. E em 85 eu fui trabalhar, eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar na mecânica Valão Test Car em São Leopoldo. Ela não existe mais, hoje é do Eloy Training. Ela era a única oficina, naquela época, a única oficina do Brasil que tinha um dinamômetro de pista fora da Bosch em Campinas, lá em São Paulo. Era a única do Brasil que tinha. Começou bem, hein? Eu fui para lá, eu fui aprender a fazer regulagem de motores, né? Afinação de motores, carburação, distribuição, distribuidor, porque distribuição é uma coisa, distribuidor é outra, né? Arrefecimento, regulagem de válvulas. Lá eu aprendi tudo. Quando eu voltei, eu comecei a investir em comprar equipamento e comecei a fazer, a criar a minha empresa. Então, existe até hoje a empresa que eu iniciei, que se chama Remote. Né? A Remote é uma abreviatura de regulagem eletrônica de motores. Ao contrário de que muita gente pensava que era uma concorrente da Renault e IESA Veículos, né? Exatamente. E lá eu trabalhei, eu fiquei 11 anos trabalhando, foi ali que a minha coluna foi para o espaço.
Porque eu trabalhei 11 anos regulando motor, então 11 anos inclinado sobre o motor naquela posição, né? Foi o que me judiou. E a partir dali eu devorava tudo que vinha de informação técnica, né? Revistas especializadas, né? Folhetos, palestras, cursos que apareciam, eu ia em tudo que é lugar. Até o dia que eu fui convidado para trabalhar dentro da IESA. E ali foi uma decisão muito importante, foi uma decisão pesada, porque eu vinha de uma realidade financeira, bem ou mal, sendo dono do negócio, a realidade financeira é um pouco mais confortável, né? Sim. Mas eu trabalhava demais, muito. E eu precisava dar uma pausa para mim mesmo, né? Para minha esposa e tal. E tu tá com quantos anos agora, Restão? 40. Eu com a minha esposa tô há 36. Então, imagina, né? Eu tô há 27 com a minha. Ela vem me acompanhando aí durante toda essa trajetória, né? Ela acompanhou isso o tempo todo, né? Criou os filhos e às vezes fica difícil, né? A gente dá muita importância para um lado e não ter o cuidar equilíbrio devidamente do outro. complicado. Com certeza. Então, fica sacrificante. E aí, quando eu decidi, nós tomamos a decisão, né, de realmente sair da oficina e entrar para o mundo da concessionária. Eu disse, olha, vai ser um momento em que a gente vai ter que se adequar. O nosso padrão de vida vai cair, a gente vai ter que aprender a lidar com isso para depois eu tentar galgar posições. As coisas vão mudar. E foi exatamente assim que aconteceu. Exatamente assim que aconteceu. Mas trouxe um pouco mais de qualidade de vida para nós, né? Pelo menos, de vez em quando eu tirava férias, né? Coisas que antes não existia, aproveitava um feriado. E quando eu tinha oficina, era 24 horas por dia. Não tem, né? Não, tinha Não 365 dias do ano, sem parar. Era eu e o dono da van. Eu me lembro bem direitinho, logo quando eu tinha entrado na IESA, eu tinha uma Marajó preta, toda preta, meu. Parece um carro fúnebre. Às vezes os guri pegavam as fitas crepe e botavam as cruzes assim no carro. Quando eu saía do almoço, tava lá cheio de cruz. Funerária escrito atrás. Mas, cara, tudo preto. Aí um dia eu tava saindo no horário do meio-dia, aí o Ricardo pra mim, ô meu, onde é que tu vai? Eu vou ali na Cis Brasil, então me dá uma carona. Tá. Aí saímos, tu acho que não se lembra dessa história tão detalhadamente, mas eu me lembro. Não. Aí saímos pra dar uma volta, né? Aí ele, ô meu, amanhã, tá, meio-dia, tu abre o capô desse caminhonete e tira as tampas de válvula. Eu vou dar uma olhada. Eu, tá. Aí no outro dia, bem certinho, ele saiu, foi lá, regulou as válvulas, pegou, tinha a autopeça ali, na Augusto Severo ali. Galvani. Não, a outra uma autopeça bem pequenininha que tinha ali, quase nos fundos da Car House. A Car House recém tinha ido ali para Sertório. Piccoli. Aí ele, eu sou velho no troço. Fez 40 anos, mas 39 de oficina. O pai do Marcelo Piccoli. Estamos falando de coisa antiga agora. Muito. Aí ele, vai ali, pega esses guichos aqui. Aí quando eu voltei, ele já tinha regulado as válvulas, eu ia botar as tampas de válvula, botou os guichos, adiantou o ponto, fez. Tá, fechou o capô. Tá, depois tu me diz como é que. Então agora eu vou lá almoçar. Cara, em 10 minutos, assim, sabe? Deu, tá. Aí saí de noite para vir para casa. Meu Deus do céu, eu tinha vindo de Fuca de manhã e tava indo embora de Ferrari de noite para casa. Não, aí foi a injetada, deu Pra gente que gosta, que é da antiga, que hoje em dia tudo é muito fácil, assim, né? Tudo é aqui, né? Tu quer tirar 50 cavalos de um carro, hoje bota o computador 50 cavalos. Não tem. Mas, cara, o Ricardo, pra nós, assim, pra minha família, lá é meio que o gênio dos motores, né, cara? Pior é que é. A mesma coisa pra mim, cara. O meu pai comprou uma Paraty, meu pai tinha uma Paraty desgraçada, cara. Que assim, ó, tinha que botar um cobertor na Paraty, na praia, no motor, porque senão o troço não pegava do dia. Podia puxar de caminhão, o diabo que fosse, o troço não funcionava. E aí meu pai conseguiu se livrar daquela Paraty ali quando começou a melhorar as coisas pra nós. Meu pai falou que comprou uma Paraty 88 a álcool. Aí meu pai, Deus o livre, álcool nem pensar em álcool, porque a branca era álcool. Daí o pai conversou com o Ricardo, o pai tá fechando o negócio, pegou a Paraty, cara, a gente não andou com a Paraty no álcool. O pai largou já direto na casa do pai do Ricardo, faça a Paraty a gasolina. Daí o Ricardo, cara,
A Paraty, cara, eu tenho certeza assim, que do meu pai foi um divisor de águas aquele carro, assim, porque foi o carro que a gente conseguiu usar mesmo, assim. Daí meu pai usava para trabalhar aquela Paraty, era até adesivada da oficina dele na época. Primeiro carro bom da família. O primeiro carro bom da família. Quem não teve essa Primeiro carro bom da família. Paraty GL 88, daí na época um carrinho legal, né? Botou contagiro no painel, era rodinha 14, o negócio era diferenciado. Tipo, você estamos ficando rico. Estamos ficando rico. Temos bem. Isso aí que é a isso. diferença de hoje, né, cara? Hoje em dia, tu vai falar qualquer coisa num carro, aí que nem tu vê os podcasts dos caras. Ah, qual carro? Um carro de 1 milhão, um carro de... Cara, é um troço que... O troço não tem fim. E complementando isso aí que tu falou, assim, eu falei, o Chevette é um dos carros mais divertidos que o cara pode ter. Eu tenho pavor de Chevette, mas, cara, assim, pra gente que gosta, é a alegria. única coisa acessível que se tinha com tração traseira, velho. Não tem, é muito legal. Falou tudo, era divertido. Era divertido. Era um carro que até naquela época ele era acessível, né? As peças não eram um horror, caras, né? E a gente fazia o diabo, tirava os cabeçotes, metia a válvula de Monza. Né, equalizava os dutos, colocava pistão também. Sim. Pistão de Monza. O meu Chevette cinza depois de muitos anos atrás. Passava o Chevette para 1.7, ficava 1.701 centímetros cúbicos exatos. Né? E assim fiz muito. Fazia misto quente? Eu fazia muita coisa. Botava o motor do Chevette com cabeçote Monza. Eu fazia uns AP monstruosos também, transformava o 1.8, AP 1.8 em 2100. Ah, botava a pistão do Monza 2.0? Eu nem me lembro qual é que era, mas eu sei que... Não lembro a receita, mas lembro o resultado. Eu sabia de cor os comandos que a gente botava. Eu nunca fui cara de botar comandão. Nunca gostei de carro nervoso. Sempre gostei de carro quieto. É que carro com comando muito grande é ruim para o uso diário. Mas eu sempre gostei de carro quieto, né, sereno. Até porque, a minha escola, né, meu trabalho foi afinar motores. Então, tu não vai... quietinho para mim não combina comigo, né? Então eu buscava a potência de outras formas, né? E o resultado vinha. E era impressionante. Eu nunca vou me esquecer uma vez que eu fui lá, uma sexta de noite, um sábado de noite, não me lembro. E tu não tava, o Bago tava, o teu irmão. O teu irmão tava com um Chevette hatch branco. Motor 1.6 com umas Weber deitada turbo. Ele tinha acabado de montar aquilo, teve que cortar um buraco no paralama para caber as Weber, mas ele queria andar de Weber. É isso aí. Vamos sair para dar uma volta? Vamos! Bateu o arranque naquele troço a lenta, uns 2.500 RPM, e saímos com aquilo. Meu Deus do céu. Eu andava mais de lado do que linha reta. Sabe que eu me orgulho de dizer que os motores que eu fazia, os motores que eu fiz, tá preparado e turbo, eles não quebravam. Porque eu chegava ali no limite da segurança. Sim. Né? Se o limite é 10, eu deixava no 9. Entendeu? Agora, o meu irmão tinha um pensamento um pouco é o contrário. Né? Ele partia do 11. 10, vamos no 12. Não, é 10, bota uns 15. Vai. E eu dizia o seguinte, qual era eu dizia que o equipamento obrigatório no carro, que é o extintor, chave de roda, né, e etc., né, o dele era uma pá e uma vassourinha, né, para juntar os pedaços. Eu nunca vou esquecer, rapaz, ele pegou uma Saveiro, a Saveiro era praticamente 0 km na época, em que o cliente comprou uma oportunidade de negócio e ele comprou uma 1.8 álcool. E a gente tinha que destachar o motor para poder turbinar e usar álcool, etc. E meu irmão, não, vai assim mesmo, né? Tacou-lhe uma turbina, trancou o parafuso e foi para a freeway. Né? Botou uns 300 km por hora lá. Né? E daí o meu irmão fazendo ainda a sonoplastia dele é sensacional, né? Enquanto a gente crescia, saía escrevendo no asfalto em quinta, o troço começava a fritar pneu, né? E blum, parou. Daí o meu irmão assim, parou, acendeu todas as luzes do painel, e são uns 200 por hora, né? Aí ele olhando no retrovisor, só aquele monte de pecinha rolando no asfalto. E o cliente quebrou alguma coisa, ele, é grave, ele, deixa correr. Não sobrou nada, cara, não sobrou nada. Não tirou o motor jogando no lixo, não sobrou nada.
E como é louco isso aí, assim, porque os caras que influenciam o cara, eles tipo, tu segue na mesma linha de raciocínio. Porque o Ricardo mesmo assim, ó, eu não gosto de motor aspirado, não gosto de motor quadradão. Negócio pra mim, eu falo assim, eu gosto de turbo, assim, turbo forte, que tu não escuta nada, só o berreiro de pneu, e quando tu tira o pé, é o barulho da válvula. Da válvula. É o que eu gosto. E eu tenho essa mesma visão do Bago, assim, ó, desde criança. Eu disse, o Ricardo é o cara do aqui dá. E o Bago é tudo que dá e mais um pouco. O último contato que eu tive com o Bago, cara, nem sei quanto tempo faz isso aí. Ele chegou pra nós, faz bastante tempo, ele chegou ali na oficina com um Golf, que ele botou um intercooler desse tamanho, já era um Golf sapão, assim, um intercooler que tava de farol a farol, e aí ele falou, eu fui parafusar e furei o condensador do ar-condicionado, foi parafusar o intercooler. Aí a gente tirou, na época o carro era novo, esses Golf eram novos, assim, cara, isso aí deve ser 2004, 2002, alguma coisa por aí. E aí a gente tirou, soldou o condensador, mas eram uns negócios loucos, assim, os projetos dele eram fora da casinha, né? O Bago é muito gente boa, cara. Uma vez eu vi um Chevette com motor de Opala 6 cilindros turbo que tava lá na casa do teu pai lá. Isso mesmo. Diferencial de Dodge. É um troço assim, monstruoso, cara. Soldas lá no diferencial muito bem feito, parecia umas cachopas de abelha, assim. Meu Deus. Não, um troço uma loucura. Não, o negócio é andar, até quebrar. E quebrava na esquina ali, mas até a esquina. Era muita diversão. Chegava em 2 segundos na esquina. Chegava. Os vizinhos ali deveriam amar vocês, né? Porque eu lembro que os caras saíram de lado ali e era uma rua de paralelepípedo, né? Eu não sei se é ainda, até hoje. Meu Deus do céu. Cara, olha. Bom, galera, foi muito boa essa conversa, tá estourando nosso tempo aqui. Eu só tenho a agradecer muito o Regis, que tá nessa parceria nova aí, ó. E agradecer muito o Ricardo. Eu tenho certeza que a gente tem... O Ricardo tem conversa por umas 10 horas de podcast, tranquilo. Bem resumindo? Bem resumida. Né? Bem resumida. Se eu tenho para falar do Ricardo umas 10 horas de podcast, do que eu aprendi, do que eu vi. Eu posso falar com certeza que o Ricardo mudou a minha vida ali aos 19, 20 anos de idade. Pô, que legal. Mudou a minha vida mesmo. A minha também. Cara, eu digo assim, é um norte que o cara tem. O legal disso aí, assim, o cara vê, tipo, Ricardo, é o norte que essas pessoas dão pra gente, assim. É legal, eu quero ser o norte pra alguém um dia, assim, sim, cara. Tipo, de olhar assim, eu quero ser que nem esse cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Cara, trabalhei minha vida inteira com meu pai, meu pai é meu centro. Mas eu digo assim, as coisas que eu passei... Queria além. Queria ir além. Que nem eu falei, o filho tem que superar o pai. A verdade é essa. Essa é a ideia do... Essa é a lei. É muito legal. Essa é a lei. Meu cara, eu sempre andei com meu pai nesse o Piccoli. Eu me lembro de sair dali da Souza Reis e ir a pé no Piccoli, que era muito perto. Na rua de trás? Exatamente. Com o meu pai, ele comprar, o pai tinha umas imundícias, tava sempre incomodando, o cara ali comprar. É outro que também, né, tem... Mas o pai tem história pra mais de metros. E, cara, era muito legal. O cara que mexia nos carburadores ali perto também, como é que era o nome do cara? Era o... De carburador ali na do Chaves? Pra aqueles lados ali. Não é do Chaves. É ali na frente onde é o... Barbaridade, aquela rua que sai da CIS Brasil ali e vai em direção a Benjamin ali. Hoje tem o mercado na frente ali, era um shopping ali. Era um shopping não, era o... Barbaridade, nós vamos se lembrar quando estiver assistindo perto isso. De uma oficina de moto ali que tem ali, Moto Mania, eu acho que é um negócio assim, o cara era ali perto. Isso, só que do lado de lá do viaduto do Birici ali. O cara que fazia distribuidor ali até o... Tá falando do Rubens Ramanzini, o Foguinha? Foguinha. Tá louco. Foguinha. Não, cara, o Foguinha é uma pessoa sem palavras. O Foguinha. Amigão, uma pessoa querida. O Foguinha tá devagarinho, tá aposentado. Ele já tá bem, né? Deve estar agora com uns 78 por aí, né? Já faz um tempo que ele não faz mais nada, né? Não, ele faz. Ele faz ainda? Tá nativa? Tá, já levei algumas coisinhas dos amigos lá pra fazer. Que nem o Ricardo falou pra mim que tá indo pra chácara pra se aposentar. Vai. Um amigo esse tempo com uma Rural 62, lindíssima, deu um problema no distribuidor, né? E o que eu faço com isso? Arranca fora o distribuidor que eu vou te levar num cara aí. Ele pegou o distribuidor na mão, aí cheguei lá na casa do Rubens, toquei a campainha, aí veio devagarinho lá do fundo e tal.
olhou para um do cara, um distribuidor de Willis, e o cara ficou me olhando, rapaz, Imagina a vida inteira, sente pelo cheiro. 10 metros de distância, distribuidor de Willis. Como é que sabe? Só pelo cheiro eu nem enxergo mais. É mais ou menos isso. É isso aí, seu Rubens Ramanzini. O fogo. Uma parceria violentíssima na época do... Levava os distribuidores das Trafic, das Nevada, das Renault Nevada para ele. Que loucura, né, cara? Como as coisas mudaram, né? Mas Gurizada, as histórias ficam, né? As lembranças ficam para sempre. E é isso aí que o cara não pode deixar morrer, né? Por isso que isso é uma das coisas que eu criei isso do podcast. Porque isso aqui vai ficar para sempre. Sim. Vai ficar para sempre, cara. Imagina a quantidade de gente que vai... olha lá, o fulano, Beltrano, Ciclano, o Ricardo. Eu fico imaginando isso aí. Olha o Ricardo aí, cara. Imagina a quantidade de pessoas que conhecem o Ricardo, que teve a oportunidade de trabalhar com ele e de aprender muita coisa com ele, que pelo caminho o cara vai se perdendo, vai indo, vai indo. Um dia o cara vai... Mas olha ali, ó. E aqui, isso aqui hoje está na mão de todo mundo, né? O cara vai, olha ali... Isso é uma ideia que eu criei, isso aqui. Isso é muito legal. Ricardo, legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para ti, sempre. Igualmente. O Regis, nem se fala. Regis, eu falo mais com o Regis do que com a minha esposa no telefone. Fala, pior que fala. Eu falo com o Regis todo dia no telefone. É um podcast, o Jorel manda áudio de 4 minutos. 5 minutos, eu olho, mas é um desgraçado, quando é que eu vou ver isso aqui? Quando eu vou no banheiro, Jorel trovando, tomando banho, o Jorel não para de falar. Galera, muito obrigado, um abração. E até a próxima. E vai ter a próxima, vamos fazer mais, com certeza. Regis, um abraço. Tamo junto. Tchau, galera, um abração. Tchau.